Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais um domingo que o Senhor Jesus nos concede, que seja um tempo de alegria, de renovação espiritual, que seja um tempo para a honra e para a glória do nosso Salvador. Hoje, domingo, dia 1º de agosto, estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical nesta manhã. O desejo do meu coração é que você seja muito bem-vindo para este momento, um momento especial, um momento na presença de Deus, um momento de oração, de louvor, um momento certamente de edificação na palavra de Jesus. Nós vamos começar esse nosso momento nesta manhã com uma palavra de oração. Eu quero convidar você nesse instante a elevar seus pensamentos ao Senhor. Quero te convidar nesse momento a elevar seus pensamentos, seus pedidos, suas súplicas, mas também os seus agradecimentos a Jesus. E certamente o nosso bom Deus nos ouve nesse momento. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pensando naquilo que Deus tem feito na nossa história, pensando naquilo que muitas vezes tem tirado a nossa paz, trazido ansiedade, angústia. Eleve seus pensamentos a Deus. Eleve-se totalmente ao Senhor. Coloque diante dele aquilo que te preocupa, aquilo que te angustia. E vamos ter essa palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, na manhã deste domingo nós nos colocamos, Senhor, na tua presença. E na tua presença, Senhor, a vida. Na tua presença, Senhor, a vida abundante. Na tua presença, Senhor, encontramos paz. Na tua presença, Senhor, podemos nos aconchegar nos teus braços de amor. Nesse momento que nos colocamos diante de ti, pedimos, Senhor, primeiramente que pela visitação do teu Espírito Santo, o Senhor fale ao nosso coração, ó Pai. Traz-nos, ó Pai, uma palavra de paz nesta manhã, uma palavra de edificação. Traz, ó Pai, a cada um de nós o desafio que a tua palavra e apenas a tua palavra, ó Pai, gera a nós. Nos desafia, ó Pai, a te conhecermos e te conhecermos cada dia mais. Mas também, ó Pai, nesse momento, de uma forma especial, visita o teu povo. Visita o teu povo por meio do teu Espírito Santo, da operosidade, ó Pai, do Santo Espírito do Senhor. E que, ó Pai, tudo aquilo que fizermos nessa manhã, tudo aquilo que fizermos nesse dia, ó Pai, seja para a honra e para a tua glória. Traz paz ao coração, ó Pai, dos aflitos. Traz, ó Pai, alegria ao coração dos entristecidos. Traz, ó Pai, esperança ao coração dos desanimados. Traz, ó Pai, vigor ao coração dos cansados. Renova, ó Pai, as nossas vidas nesta manhã. E assim, ó Pai, nós oramos. E assim, ó Pai, nós te agradecemos em nome e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso bom Deus, o Deus que nos renova, o Deus que nos fortalece, o Deus que verdadeiramente nos abençoa. Vamos louvar ao Senhor com o hino? Eu escolhi nesse momento para cantarmos o hino de número 318 do nosso Inário Novo Cântico, hino intitulado Ceifeiros do Senhor. Vamos juntos louvar a Deus, vamos cantar esse hino, louvando ao nosso bom Senhor.
obreiros da seara santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois, os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso Mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que Ele já venceu. Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Como é bom lembrarmos que no Senhor temos as forças renovadas, no Senhor somos fortalecidos, no Senhor nós somos uma vez mais renovados. Vamos louvar a Deus com mais um cântico neste momento e uma canção que fala exatamente da bondade do nosso Deus, da sua graça, misericórdia e que em todas as circunstâncias o nosso bom Deus continua sendo bom. Vamos louvar ao Senhor com esta canção, uma canção que enfatiza a bondade, enfatiza a graça do nosso bom Salvador. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz
faz presente aqui, o que a gente aprende a dar, um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. É verdade que Ele continua sendo Deus, e sendo Deus, Ele continua sendo bom. Na sua bondade, na sua misericórdia, Ele tem chegado até cada um de nós com poder e glória, e assim tem realizado o seu querer, agido de acordo com os seus santos propósitos na nossa história. Vamos nesse momento passar a meditação da palavra do Senhor e continuamos dentro daquele tema que temos falado nesses últimos domingos, relembrando os encontros marcantes com o nosso Salvador. Temos visto algumas histórias da palavra do Senhor, temos visto algumas histórias da Bíblia que mostram de forma espetacular, de forma única, de forma marcante, como Deus em Cristo Jesus transformou vidas. Mostram como Deus, através de Cristo Jesus, transformou histórias que tinham um fim, histórias que caminhavam para a morte eterna, mas que em Cristo foram transformadas em histórias para a vida. Histórias como a minha, como a sua, histórias como cada um de nós. São histórias verdadeiras, histórias que mostram o poder do Senhor. O texto de nossa meditação desta manhã é Mateus capítulo 15. Te convido a abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 15, versículo 21. Se você estiver com sua Bíblia em mãos, abra no texto bíblico. Nós vamos ler do verso 21 até o verso 28. Se você não estiver com a Bíblia, você pode acompanhar a leitura desses versos que vão ser projetados, já estão sendo projetados na sua tela. Mateus capítulo 15, verso 21 a 28. Texto bíblico nos diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu:
Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. A palavra de Deus narra muitas e muitas histórias de homens e mulheres que tiveram um encontro transformador, encontro único, encontro pessoal, encontro renovador com o Senhor Jesus. Cada um desses encontros tem uma história diferente, cada um desses encontros envolve circunstâncias diferentes, mas todos esses encontros têm um ponto em comum. E o ponto em comum é que existe claramente um ato de confiança. E aí eu quero começar o nosso estudo bíblico desta manhã, falando se é possível, perguntando a você se é possível nós confiarmos nas pessoas. Será que é possível confiarmos nas pessoas? Esses encontros que nós temos visto, todos eles mostram uma confiança em Jesus. Mas aí eu pergunto, e as pessoas? É possível confiarmos nas pessoas? Eu separei uma frase de um filósofo contemporâneo que ele fala exatamente sobre confiança, quando ele diz que a sociedade ocidental contemporânea criou mecanismos formais de desconfiança. E aí ele fala que, por exemplo, os contratos, os cartórios, os documentos são mecanismos de desconfiança, mecanismos formais de desconfiança. Então ele diz que a sociedade ocidental contemporânea criou mecanismos formais de desconfiança através dos quais condicionamos a confiar naquele que outrora desconfiávamos. Vamos, por exemplo, alugar uma casa, desconfiamos do locatário, mas então nós assinamos um contrato e passamos a confiar nele. Vamos fazer uma compra, uma venda, desconfiamos da pessoa, mas por meio de um contrato, de uma escritura de compra e venda, passamos a confiar. Vamos contratar uma pessoa, desconfiamos das suas habilidades, mas a partir de um currículo, a partir de uma carta de indicações, confiamos na pessoa. Veja, a sociedade ocidental contemporânea, ela parte do princípio da desconfiança, mas ela condiciona a confiança naquele que ela desconfiava por meio de um mecanismo formal de desconfiança. É interessante falarmos sobre confiança e fazermos um paralelo com a fé cristã. A fé cristã não é baseada num documento, a fé cristã não é baseada num contrato, não é baseada numa escritura. A fé cristã é uma expressão de confiança em Deus, baseada unicamente na Bíblia. É confiança por meio da palavra. A fé cristã não é firmada em um documento, ela não é firmada em uma escritura, ela não é firmada em uma estatura, mas é firmada na palavra. E é por meio desta palavra que nós confiamos em Deus. A fé em Deus e, portanto, a fé em Jesus Cristo é um ato de confiança no seu poder e no seu caráter, a nós confiado por meio da palavra. A fé é um ato de confiança no poder e no caráter de Deus e de Cristo, firmado na palavra. O texto bíblico que nós lemos nesta manhã fala exatamente sobre isso. Sobre uma mulher que confiou na palavra e, confiado na palavra, ela seguiu à frente, ela seguiu adiante. É firmados na palavra que vamos e que seguimos adiante. Com base nisso, então, eu gostaria de, nessa manhã, meditar com você sobre a confiança que temos em Jesus. Quem é Jesus? Do que ele é capaz? Será que podemos verdadeiramente confiar nele? São perguntas como esta que eu gostaria que respondêssemos nesta
manhã. Gostaria de começar falando sobre o reconhecimento do nosso Salvador. O nosso texto bíblico, ele começa narrando Jesus nas terras de Tiro e Sidom. E lá o Senhor Jesus, ele é reconhecido como Salvador por uma mulher cananeia. O texto paralelo de Marcos fala uma mulher sírio-fenícia. Independente da nacionalidade desta mulher, sabemos que ela é uma mulher aparentemente estranha à aliança do Senhor. Não fazia parte do povo de Deus do Antigo Testamento. O reconhecimento do Salvador deveria ser voltado primeiramente para o povo de Israel. Mas nós vamos ver nesses dois textos bíblicos, João 5,39 e João 1,11, que Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Vamos abrir as nossas Bíblias. João, o Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. O Salvador de Israel, que foi prometido no Antigo Testamento, que era aguardado pelos judeus como cumprimento da promessa, ele mesmo, o Senhor Jesus, diz em João 5,39. Ele diz, afirmando que as Escrituras testemunham dele. Olha só, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Porém, esse povo que conhecia as Escrituras, que conhecia o Antigo Testamento, que conhecia a palavra que testificava de Jesus, sobre esse povo é dito em João 1,11. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Apesar dos sinais e maravilhas que Jesus operava, muitos não creram que ele era o Messias prometido. O nosso texto bíblico mostra Jesus não entre os judeus, não entre o povo da aliança no Antigo Testamento, mas mostra Jesus partindo para regiões gentílicas, indo para a região de Tiro e Sidom, e lá nós encontramos uma grande e bela surpresa. Seria capaz de alguém lá reconhecer Jesus, mesmo não sendo o povo de Deus? Seria possível lá alguém reconhecer que Jesus era o Filho de Deus? Sim. O nosso texto bíblico, no verso 22, diz que uma mulher cananeia clamava, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. A expressão filho de Davi, a expressão usada por essa mulher não é apenas dizendo você é o filho de Davi, mas é um título messiânico. Ela não estava dizendo que o pai de Jesus era Davi, mas ela estava chamando Jesus daquele que vem da linhagem de Davi e que implantaria o reino de Deus sobre a terra. Filho de Davi é um título messiânico que quer dizer aquele que vem da descendência do grande rei Davi, aquele que reina, aquele que é o rei dos reis, o senhor dos senhores. O título Filho de Davi tem um contexto messiânico para afirmar aquele que vem ocupar o trono de Israel, o enviado de Deus, o rei dos reis. E a mulher sírio-fenícia, essa mulher cananeia, reconhece Jesus como o Messias prometido. O povo de Deus, os judeus não o receberam conforme o texto que nós lemos. Mas aquela mulher encontrou em Jesus esperança e fé que o povo de Israel não havia encontrado. Nos lados de Tiro e Sidom, essa mulher reconhece que em Jesus havia a promessa, o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Diferentemente de tantos outros que viram Jesus dentro do povo judeu, dentro do povo da aliança, essa mulher não o rejeitou, mas reconheceu ser ele o Salvador. A verdade sobre o Salvador é autenticada uma vez mais nessa história que nós estamos lendo. A verdade sobre o Salvador é autenticada na história da redenção. A verdade sobre quem é o nosso Salvador é autenticada na nossa história. E por isso que a primeira colocação que eu faço nesta manhã é: você reconhece ser Jesus o seu Salvador?
Você afirma ser Jesus o Filho de Deus. Você afirma ser Jesus o seu suficiente Salvador. Você afirma ser Jesus aquele o qual veio dar a vida para que você tenha vida, aquele que veio livrar-lhe da morte, aquele que veio trazer-lhe esperança e paz. Você reconhece ser Jesus o Salvador? Esta mulher reconheceu. Esta mulher reconheceu que Jesus era o filho de Davi e que nós possamos reconhecer também que Jesus é o nosso Salvador. Quando reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, nós podemos reconhecer também a verdadeira identidade. A identidade de Deus, mas também a nossa identidade. O diálogo entre esta mulher e Jesus transcorre de uma maneira muito interessante, mas ao mesmo tempo desafiadora. O texto bíblico nos mostra que esta mulher começa fazendo um pedido a Jesus no verso 22. Quando essa mulher diz: minha filha está horrivelmente endemoniada. A nossa compreensão de quem é Jesus, da sua graça e misericórdia, nos leva a pensar que Jesus fosse dizer, então, ok, vamos até a sua filha, ou ok, vamos imediatamente ver o que ocorre, mas o texto diz diferente. No verso 24, Jesus responde àquela mulher com uma palavra dizendo: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não fui enviado para atender você. Eu fui enviado para atender o povo de Israel e não esse povo gentílico, não o povo de Tiro e Sidom. Mas a mulher ainda enfatiza quando ela vem e se coloca diante de Jesus adorando, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela não apenas clama no versículo 22, dizendo: minha filha está endemoniada, mas agora ela diz: Senhor, vem em meu socorro. Diante da palavra dura de Jesus, dizendo: eu não fui enviado para você. Agora ela diz: Senhor, eu preciso de ti. Mas o Senhor Jesus, no verso 25, novamente diz àquela mulher, ou melhor, no verso 26, novamente diz àquela mulher, com uma palavra dura, responde dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Filhos e cachorrinhos eram títulos pelos quais os judeus se tratavam e tratavam os gentios. Jesus não está chamando aquela mulher de cachorrinha, como alguns criticam. Jesus está usando uma terminologia dos judeus de chamar os gentios de cães, chamar os gentios de cachorrinhos. E os judeus se chamavam de filhos. Então, o termo filhos aqui refere-se aos descendentes de Abraão, e cachorrinhos a todos aqueles que não são descendentes de Abraão. Era uma forma comum dos judeus se tratarem e tratarem também aos gentios. O diálogo se desenvolve, portanto, com esses dois pedidos dessa mulher, mas cada um deles é acompanhado de uma palavra dura de Jesus. Jesus, ele não está negando atender esta mulher. Jesus não está negando ouvir esta mulher. Mas é interessante que o diálogo mostra que Jesus está querendo ver, diante das palavras daquela mulher, filho de Davi, qual era a identidade que ela tinha de si mesma e qual era a identidade que ela tinha do Salvador. Jesus, ele não dá as costas àquela mulher, mas Jesus desenvolve um diálogo para ver qual era a visão, a cosmovisão que aquela mulher tinha de si e do Salvador. Diante do fato daquela mulher usar um título messiânico, Jesus agora quer compreender a visão que aquela mulher tinha de si, compreender a visão que ela tinha também do próprio Salvador. E tudo isso se concretiza no verso 27, quando aquela mulher diz: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa mulher, ela primeiramente reconhece o senhorio de Cristo quando ela diz o dono que é Cristo. Cristo é o dono, Cristo é o rei, Cristo é o Senhor. Ela reconhece que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas.
Esse reconhecimento mostra que o título Filho de Davi que ela pronunciou não foi apenas uma frase da boca para fora, mas foi uma frase que brotou do coração, de um coração que conhece e reconhece o Salvador, Filho de Davi. Mas esse reconhecimento também mostra que ela sabia e reconhecia quem ela era. Quando ela diz os cachorrinhos, eu sou gentílica, eu sou um povo estranho à aliança, eu não sou do povo de Deus, mas eu clamo nesse momento pela tua misericórdia. Em outras palavras, ela se reconhece como pecadora, ela se reconhece como não merecedora da salvação, e por isso ela reconhece também que as próprias migalhas lhe seriam suficientes. Ela reconhece que ela dependia do Salvador, que ela dependia de Jesus. Essa mulher que começa chamando Jesus de filho de Davi é confrontada agora pelo Senhor Jesus para expressar a sua fé. Quando Jesus diz, não fui enviado para vocês, quando Jesus diz, não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, Jesus está querendo conhecer a expressão de fé daquela mulher. E aquela mulher diz, tu és o Senhor, eu sou pecadora e as migalhas podem me satisfazer. Essa mulher expressa com grande verdade a fé que ela tinha no Salvador. Essa mulher expressa com grande verdade a confiança indelével e inegável no Filho de Deus. Essa mulher expressa verdadeiramente aquilo que ela cria e como ela cria. Quem somos nós diante do Salvador? Pecadores. Quem é o nosso Salvador? O Senhor da história. Qual deve ser a nossa relação com o Salvador? Uma relação de dependência como criaturas carentes da graça de Deus. É isso que essa mulher expressou. A segunda lição que nós reconhecemos aqui no texto bíblico, após reconhecermos que Jesus é o Salvador, nós temos que reconhecer também que nós dependemos dele, que nós somos pecadores e que ele é o Senhor. Quem é Jesus para você? Quem é você para você? Como você se vê? Como você vê a sua relação com Deus? Enquanto não nos vermos como dependentes dele, enquanto não nos vermos como pecadores, enquanto não nos vermos o Senhor Jesus como Senhor da história, a nossa fé não passa apenas de pensamentos. A nossa confiança não passa apenas de um momento. Mas quando vemos a nós mesmos como pecadores, dependentes da sua graça, e que reconhecem a Jesus como Senhor, aí sim, podemos dar um passo de fé, no qual a confirmação do Salvador faz sentido à nossa vida, à nossa história. Uma terceira e última lição que eu gostaria de destacar nesta manhã é que, além desta mulher nos ensinar a reconhecer em Jesus o Salvador, além desta mulher nos ensinar a reconhecermos a verdadeira identidade de Cristo e de nós mesmos, esta mulher também nos ensina que em Cristo a obra é confirmada. O verso final do nosso texto bíblico mostra a obra de Cristo sendo concretizada. Quando no verso 28, o Senhor Jesus diz, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. As palavras de Jesus confirmam esta obra, confirmam uma grande obra. As palavras de Jesus confirmam uma obra grandiosa. Quando Jesus diz, grande é a tua fé, faça-se como tu queres, Jesus está enfatizando que a obra foi realizada. Mas qual obra, pastor? Primeiramente, a confirmação que aquela mulher possuía a fé para a salvação. Mas, ao mesmo tempo, a libertação espiritual da filha que sofria endemoniada. Grande é a tua fé. Faça-se como tu queres. Não é porque grande é a fé daquela mulher que ela alcançou um milagre.
Mas Jesus confirma que a fé daquela mulher é grande e que ele queria libertar aquela jovem. Mas é interessante que aquela mulher diz: as migalhas, Senhor Jesus, me saciam. Assim como um pouco de fermento leveda toda a massa. Assim como o grão de mostarda se torna uma grande árvore, as migalhas saciam, são suficientes para o cristão. A graça de Deus é sacia e é suficiente. O apóstolo Paulo vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando reconheço que sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo vai dizer que a graça de Deus basta. O salmista vai dizer que a graça é melhor do que a vida. A graça é suficiente. As migalhas da graça são suficientes porque elas nos saciam, porque elas nos preenchem. A graça de Deus é suficiente. O que podemos aprender com esse texto bíblico? Concluindo assim o nosso estudo dessa manhã. Podemos aprender com esse texto bíblico, primeiramente, que devemos reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. Reconhecer que Ele é o Rei dos Seis, Senhor dos Senhores. Nós vemos uma sociedade de pluralismo, de tolerância, uma sociedade, como vimos nos últimos meses em nossas escolas dominicais, que cria deuses ao seu bel prazer, à sua bel vontade. Não, Jesus é o nosso Deus, o único Senhor. Vimos também que precisamos reconhecer que Jesus é o Senhor da história e que nós somos pecadores e que dependentes dele. E quando isso ocorre, a grande obra, a obra da salvação acontece na nossa vida. Nós somos testemunhas desse alcance. Nós somos testemunhas também dessa frase: grande é a tua fé. Grande foi a fé dessa mulher que confirmou a salvação. E ao longo da história, homens e mulheres, cristãos como eu e você, têm ouvido e têm vivido em sua vida a expressão de uma grandeza de fé. A grandeza de fé que tem levado cada um desses irmãos e irmãs a confiar na sua vida verdadeiramente em Deus. A grandeza da fé que tem levado esses irmãos e irmãs a terem uma esperança futura. A grandeza da fé que tem feito com que muitos desses irmãos que já descansaram no Senhor possam estar na presença do Senhor, e esse é o nosso consolo, essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança, que eles já desfrutam da vida eterna. A grandeza da fé naquele momento serviu primeiramente de consolo e esperança para a mulher. Mas foi também pelo poder de Deus que a sua filha, que sofria horrivelmente e foi liberta, foi transformada. Ninguém poderia imaginar que entre terras gentílicas, entre o povo que era estranho à aliança, haveria grande fé como esta. Mas sim, lá havia uma grande fé. Uma fé que reconheceu Jesus como Salvador, que reconheceu quem ela era e que assim pôde ver a grande obra de Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é você? Qual é a sua relação com Jesus? Como se dá dia a dia a sua relação com o nosso Salvador? Responda essas perguntas para você. Que verdadeiramente você possa enxergar em Jesus o nosso Salvador. Que você possa enxergar em Cristo a tábua da nossa salvação. Que você possa ver no nosso bom Senhor o consolo, a paz, a nova vida que Ele nos concede. E que ao mesmo tempo nós possamos nos ver como dependentes da sua graça, como pecadores, carentes desse amor. Que dia a dia Cristo, o Senhor Jesus, faça essa grande obra nas nossas vidas. Oremos nesse momento. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Vamos uma vez mais falar com Jesus. Santo, Santo, Santo Senhor. Tu que eras, tu que é e tu que sempre hás de ser. Nesta manhã, conforme a tua palavra, pudemos, ó Pai, uma vez mais encontrar nos teus santos escritos uma história maravilhosa de vida, uma história de paz. Uma história de uma mulher que foi alcançada pela tua graça, pelo teu amor.
Uma mulher que confirmou a certeza, a esperança da sua fé. Uma mulher que pôde renovar a esperança em Cristo Jesus e, por meio desta renovação, pôde verdadeiramente expressar em quem cria e por que cria. Ó Pai, que nós também possamos reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. Reconhecer-nos, ó Pai, como pecadores, dependentes desse bom Deus. Reconhecer, ó Pai, que necessitamos do Senhor. E assim, reconhecer, ó Pai, que sem Ti nós nada somos, ó Pai. Que essa possa ser a verdadeira identidade que temos. Que assim, ó Pai, possamos confirmar, por meio, ó Pai, da Tua palavra, a grande obra que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Nos abençoa, ó Pai, nesse dia. Abençoa cada irmão, cada irmã que acompanha essa nossa mensagem e que cada um de nós possamos ser fortalecidos, vivificados, abençoados pelo Senhor. Abençoa, ó Pai, nesse momento, a obra das nossas mãos. Abençoa, ó Pai, tudo que fizermos, em palavras, em ações. Guarda-nos, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Guarda-nos, ó Pai, para o serviço a Ti. É assim, ó Pai, que nós oramos, é assim que nós Te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nosso bom Deus. Meu irmão, minha irmã, quero encerrar esse momento com 2 recadinhos importantes para você. Primeiramente, no próximo domingo, dia 8 de agosto, com a graça de Deus, retornaremos à nossa escola dominical presencial em nossa igreja. Então, no próximo domingo, às 9h30, veja bem o horário, a pedido de vários irmãos, nós vamos começar então às 9h30 nossa escola dominical e você vai poder estar conosco lá na nossa igreja às 9h30 da manhã. Antes a nossa escola dominical era às 9h, então ela vai começar às 9h30 agora. E às 9h30 da manhã nós teremos a nossa escola bíblica dominical no próximo domingo presencial na nossa igreja. Ela será transmitida também por meio do Facebook, mas o meu convite é para você estar conosco. Esteja conosco. Estamos tendo então 2 programações dominicais, o culto da manhã, o culto à noite, e certamente você pode estar seguro em estar presencialmente em nossa igreja. O número de pessoas mais reduzido que estará em cada uma delas, e certamente assim poderemos estar louvando a Deus, poderemos estar meditando na sua palavra com tranquilidade, com paz. Poderemos estar assim confiantes no nosso Salvador. Fica o convite, no próximo domingo às 9h30 da manhã, teremos a classe de adultos e teremos as 2 classes, a classe de crianças e a classe de adolescentes, que estarão todos reunidos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. E também, hoje à noite, teremos o nosso culto presencial às 18h30 e hoje especialmente também com a ministração da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, que é a comunhão do povo de Deus. Não nos abstenhamos de participar da ceia. Esteja conosco hoje à noite. Hoje, às 18h30, estaremos celebrando a mesa do Senhor, a sua vida, a sua morte em nosso lugar e a sua ressurreição. Então, esses 2 recados que eu quero deixar, esses 2 convites. Hoje à noite, às 18h30, esteja participando do culto presencial. E no próximo domingo, às 9h30 da manhã, vamos juntos nos reunirmos para a nossa escola bíblica dominical, debaixo das bênçãos do Senhor. Assim, que Deus te abençoe, que Deus renove sobre você a sua graça, a sua misericórdia. Eu vou deixar um último cântico aqui para você nesse momento, e o desejo do meu coração é que ele possa fortalecer a sua fé, abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo e até logo mais, se Deus assim nos permitir. Cristo irá voltar.
Jesus.